sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Crochê 1001 Fios. E na videoaula de hoje eu vou estar ensinando vocês a confeccionar esse lindo vestido. Eu confeccionei ele num tamanho de RN a 3 meses, mas vocês podem estar fazendo também num tamanho de 6 a 9 meses ou um tamanho 1 ano, pois aqui no meu perfil tem esse modelo dessa pala aqui, nesses dois tamanhos que eu acabei de falar para vocês. O vestido no tamanho de 6 meses a 9 meses é o vestido vermelho com branco. E o vestido Elisa também, ele é no tamanho de 1 ano. É só vocês verem aqui no meu perfil, fazer lá a pala e voltar para ver essa videoaula e confeccionar a parte da saia do vestido, tá, meus amores? E deixa eu mostrar para vocês com mais detalhe aqui para vocês verem a parte de trás do vestido. Esse vestido aqui, ele foi especialmente para fazer um batizado de uma criança. Então, vocês gostaram e pediram, eu resolvi trazer a videoaula para vocês. Mas vocês podem estar confeccionando na cor que vocês preferirem. Espero que vocês gostem da videoaula. Não esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. Vocês não têm noção de quanto vocês me ajudam aqui no canal, curtindo, comentando. E assim eu vou trazendo mais vídeo para vocês aqui no canal, gratuito, tá? Então, não esqueça de dar o seu joinha. Então, vamos lá ficar com a lista de materiais. Para estar fazendo esse vestido, eu vou trabalhar com a agulha número 2. Vou trabalhar com a linha na cor branca, com o Tex 295. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que me pergunta e também sempre comenta aqui nos comentários, né? Porque eu não mostro e nem falo a marca da linha que eu trabalho. Gente, espero que vocês entendam. Eu não tenho parceria com nenhuma marca de linha. Então, eu não vou estar divulgando empresas de linha que são ricas, tá? De graça, né, gente? Sinceramente. Então, vocês podem trabalhar com qualquer marca de linha que seja o Tex 295. Caso vocês for trabalhar com a linha com um Tex maior, vai alterar no tamanho, tá certo, meus amores? Espero que vocês entendam. E vamos lá dando continuidade. A gente vai precisar da fita de cetim número 9 na cor branca. Vamos precisar de fita de cetim branca na cor... Eita, gente, no número 2, desculpa, já ia bugando. Uma na número 9 e a outra número 2. Vamos precisar de um pedacinho de manta de strass, né? Pra depois a gente tá fazendo o nosso lacinho. Vamos precisar de tesoura. Vamos precisar de 2 botões. E também, gente, fita métrica, que eu esqueci de pegar. E linha de costura com agulha, tá certo? Que é pra depois a gente tá costurando os botões. E pra iniciar nossa pala, vocês vão precisar fazer 80 correntinhas. Eu já adiantei aqui, como vocês podem ver. Já fiz aqui minha 80 correntinha. Agora, eu vou laçar a minha agulha. E vou contar de cima para baixo 4 correntinhas. 1, 2, 3. E na quarta, vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Contando com aquelas 3 correntinhas de início, a gente já tem aqui 2 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação. Laçar a agulha, vamos pular aqui uma correntinha. Vem na correntinha seguinte e vamos fazer um ponto alto. Laça a agulha, vem na próxima correntinha ao lado e faz outro ponto alto. E assim a gente ficou com um bloquinho de 2 pontos altos separados por uma correntinha, tá vendo? Aqui tem 2 pontos altos, um em cada correntinha. A gente fez uma correntinha de separação e fez mais 2 pontos altos, um em cada correntinha. E agora a gente vai fazer uma correntinha de separação, vai pular essa correntinha aqui de baixo e vem no próximo e trabalha um ponto alto. Laçou a agulha, vem nessa correntinha aqui e faz outro ponto alto. E dessa forma a gente vai trabalhar até o final da carreira, sempre fazendo uma correntinha de separação e 2 pontos altos separados até o finalzinho. E assim a gente vai ficar com 26 bloquinhos de 2 pontos altos.
Eu vou finalizar aqui o meu e volto com vocês. Já finalizei aqui essa carreira e fiquei com 26 bloquinhos de 2 pontos altos, que são esses daqui, ó. Vocês contam pra ver se tem 26 bloquinhos, tá certo? E agora a gente vai trabalhar nossa segunda carreira. Vamos fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vai virar o nosso trabalho. E agora a gente vai começar a fazer aumento, que essa carreira vai ser carreira de aumento. Então, no mesmo lugar, tá? Onde a gente fez a correntinha, ó, a gente vai introduzir a agulha e vai trabalhar um ponto alto. Vem no próximo ponto alto de base e faz outro ponto alto. E assim a gente ficou com 3 pontos altos nessa segunda carreira. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, no próximo, aliás, fez a correntinha de separação, pula aquele espaçozinho aqui, ó, vem em cima do ponto alto da carreira anterior e trabalha um ponto alto. Vem no próximo e trabalha outro ponto alto. E agora a gente vai fazer o aumento nesse último ponto alto que a gente fez. E fiquei com 3. Só lembrando que a gente só vai trabalhar, né, fazendo ponto alto nessa carreira dessa forma. Então, vou fazer mais uma vez com vocês. E depois eu volto na terceira carreira, ó. Fiz uma correntinha de separação. Pulei esse espaço aqui de uma correntinha, vem em cima do ponto alto e faço outro ponto alto. Lacei minha agulha, vim nesse ponto alto aqui, trabalhei um ponto alto. E no mesmo lugar, vou trabalhar outro ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Vocês vão fazer dessa forma até no final da carreira. Lembrando que o aumento é sempre no último ponto alto da carreira anterior, tá? Sempre no último. Vou finalizar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, já fiz meu último aumento. Como eu disse a vocês, né, que o aumento é sempre no final. Só aqui no começo que a gente trabalha o aumento. Mas sempre assim, no começo faz aumento e no final faz aumento. Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a terceira carreira. Vamos fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vamos virar nosso trabalho. E nessa carreira aqui, a gente não vai trabalhar aumento, tá? Então, a gente vem, ó, para esse ponto alto aqui e faz um ponto alto. Vem no próximo e faz outro ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos por esse espaçozinho aqui, aí vem ó, em cima do ponto alto e trabalha um ponto alto. Vem no próximo ponto alto, faz outro ponto alto e no próximo a gente trabalha outro ponto alto. E dessa forma vocês vão fazer por toda essa carreira aqui, dessa pala, sempre fazendo uma separação de uma correntinha e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Vou finalizar essa carreira e volto com vocês quando eu já tiver com essa carreira já pronta. Já finalizei aqui, ó, a terceira carreira, só ponto alto sobre ponto alto separado por uma correntinha. E agora a gente vai trabalhar a quarta carreira. Vamos fazer 3 correntinhas para subir, né, que essas correntinhas é a altura de um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar novamente com aumento. Vem aqui, ó, bem no pezinho aqui e vou fazer o meu aumento, fazendo um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. E venho aqui nesse último ponto alto e trabalho outro ponto alto. E assim eu fiquei com 4 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Pulo esse espaço aqui da correntinha, venho no ponto alto e faço ponto alto sobre ponto alto. Fiz aqui 3 pontos altos. E agora eu vou fazer o meu aumento. Lembrando, menina, que sempre o aumento vai ser sempre no último ponto alto da carreira anterior, quando for a carreira de aumento. Fiquei aqui com 4 pontos altos, uma correntinha de separação. E vou voltar novamente, fazendo ponto alto sobre ponto alto.
Já fiz aqui, ó, e agora eu vou trabalhar mais um aumento. E dessa forma, a gente vai trabalhar até o finalzinho da nossa carreira, fazendo uma correntinha de separação, pula esse espaço e vem aqui no ponto alto, faz ponto alto em cada ponto alto, e no último vocês vão trabalhar o aumento. Eu vou finalizar aqui essa volta aqui dessa carreira e venho com vocês para estar mostrando como é que a gente vai fazer a quinta carreira. Já finalizei aqui a quarta carreira. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a quinta e as demais carreiras, tá certo? Então, vamos logo mostrar fazer a quinta carreira. Vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, virar o nosso trabalho, e nessa carreira a gente vai trabalhar igual a gente fez a terceira carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira aqui não tem aumento, tá certo? Ó, fiquei com a mesma quantidade da carreira anterior, 4 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo aqui, ó, esse espaçozinho de correntinha, venho no ponto alto e trabalho ponto alto sobre ponto alto. E vocês vão trabalhar dessa forma até o final da carreira. Aí, quando vocês finalizam essa carreira aqui, vocês vão virar o trabalho, vão fazer 3 correntinhas e vai começar a fazer aumento. Se vocês observarem, a gente intercalou uma carreira de aumento, outra carreira sem aumento, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, a primeira foi com 2 pontos altos. A segunda carreira, a gente trabalhou aumento, ficando com 3 pontos altos. A terceira não teve aumento, ficou com a mesma quantidade da carreira anterior, que foi 3. Já a quarta, a gente fez aumento, ficando com 4 pontos altos. E a quinta, a gente não trabalhou aumento, ficando com os mesmos 4 pontos altos. A sexta, vocês vão ficar com 5 pontos altos, tá certo? A sétima, vocês não vão fazer aumento, tá? Vão continuar com os 5 pontos altos. Aí, a oitava, vocês vão fazer aumento, ficando com 6 pontos altos. E a última carreira, vocês vão fazer, que é a nona, ficando com os mesmos 6 pontos altos. Eu vou aqui finalizar as minhas carreiras aqui e volto com vocês mostrando detalhadamente para vocês verem como ficou. Pronto, minhas, como prometi, já voltei aqui com a minha pala já pronta. Já concluí minhas 9 carreiras no total e agora eu vou mostrar para vocês com mais detalhe, para vocês não ficarem com dúvida. Então, a gente tinha parado na quinta carreira. Então, na quinta carreira, a gente trabalhou ponto alto sobre ponto alto. Então, na sexta, vocês vão iniciar, né, fazendo 3 correntinhas e fazendo um aumento. E o aumento sempre vai ser, quando iniciar, vai ser no início e as demais vai ser no final. Aí, vocês vão fazer a sexta carreira com aumento separado por uma correntinha. Na sétima, vai ser ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. Na oitava, vocês vão trabalhar o aumento, né? Que é no início, vocês fazem as 3 correntinhas e no mesmo lugar vocês trabalham um ponto alto, esse já vai fazendo aumento e as demais vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. E vai fazendo no início na carreira. E na última carreira, que é a nona, trabalhar só ponto alto sobre ponto alto. Como vocês podem ver aqui, já fiz as minhas marcações, mas eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes, para vocês também estar fazendo aí na parte de vocês. Ó, e também deixa eu logo, antes de passar aqui a quantidade de medidas para vocês, é melhor. Antes que eu esqueça, que senão eu acabo esquecendo, e por medida vocês vão seguir a melhor. Gente, ó, não repare na minha qualidade da minha fita métrica, porque a outra eu não achei, então peguei essa velhinha aqui. Ó, de altura, vocês podem ver, ó, eu fiquei com 11 centímetros, ó. 11 centímetros de altura. E aqui, ó, de ombro a ombro, eu fiquei com, cadê? 24 centímetros. Essa palha aqui pode ser entre 21 e 24, tá certo? Se a de vocês der 21, vocês não precisam aumentar ela não, tá? Ela fica entre 21 e 24. E a altura tem que realmente dar 11 de altura aqui, ó. E agora eu vou explicar pra vocês aqui como é que vocês vão fazer a divisão das mangas, da parte da costa e da frente.
vocês vão contar, ó. Tá vendo esses bloquinhos aqui que a gente fez? Vocês vão contar 1, 2, 3. E naquele espaço de uma correntinha, vocês fazem a marcação. Pode ser com aqueles cadeadozinhos. Eu tenho cadeado, mas sempre eu faço com uma linha de outra cor. Aí, pra parte da manga, vocês vão contar 7 bloquinhos desse. E vai fazer a marcação. Ó, 1, 2, 3, ó, 4, 5, 6, 7. Aí, no espaço de uma correntinha, vocês fazem a marcação. Então, vai ficar 6 bloquinhos desse, né? 3 para cada lado da parte das costas. Vai ficar 7 para as mangas e 6 na parte da frente. Espero que vocês tenham entendido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 para a parte da frente, 6 para a parte das costas, só que é dividido 3 em 3. E na parte da manga são 7. Tá ok, meninas? E agora a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Agora a gente vai subir 3 correntinhas. Vai virar o nosso trabalho. E vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado de uma correntinha. Como eu tô aqui, eu vou fazer até o finalzinho ali com vocês. Pra não tá cortando direto o vídeo. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar que eu respondo vocês. Vocês podem deixar uma mensagem aqui, né, nos comentários, ou se preferir, pode também me chamar lá no Instagram. Aí vocês fazem uma separação de uma correntinha, que eu até esqueci de dizer a vocês. Mas vocês já entenderam, né? A gente vai repetir essa carreira que a gente fez na carreira anterior. Fazendo ponto alto sobre ponto alto, separado de uma correntinha. Até chegar aqui na marcação. Fiz aqui meu último ponto alto. Vou tirar essa marcação aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. Vai ficar dessa forma. E agora eu vou fazer 8 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço minha agulha e venho aqui, ó. Tá vendo esse espaço aqui, ó, da marcação? Aí você vem, ó, e vai trabalhar nesses 2 últimos pontos altos daqui pra lá. Ó, introduz a agulha e faz um ponto alto. Vem nesse outro aqui, ó, e faz outro ponto alto. Tira a marcação. E agora vocês vão trabalhar normalmente, fazendo uma correntinha, trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó, na marcação. Quando chegar aqui na marcação, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, onde tá a marcação, vou retirar. E a gente vai repetir o que a gente fez desse outro lado, tá? Ó, faço uma correntinha de separação e vou trabalhar nesses últimos 2 pontos altos separados, tá? Não é junto. E fica assim. Novamente, faço 8 correntinhas. Ó, fiz 8 correntinhas. Agora, laço a agulha e venho aqui, ó. Tá vendo onde tá essa marcação? Vou trabalhar, ó, nesses últimos 2 pontos altos. Fiz meu primeiro ponto alto. Fiz o segundo. Vou tirar essa marcação aqui. E agora, eu vou trabalhar normalmente, fazendo uma correntinha de separação e ponto alto sobre ponto alto. Vou terminar aqui e volto com vocês. Pronto, já cheguei aqui no final, já finalizei. E agora, vou mostrar pra vocês, ó, a gente agora vai trabalhar sempre com a palinha no direito agora, tá bom? Aí vocês vão se identificar da seguinte forma, ó. Aqui eu já tô com a minha pala pro lado direito, ó. Essa aqui é pro lado esquerdo, que é pro lado de dentro.
Aí, o que é que a gente vai fazer, ó? Vou vir aqui na terceira correntinha. Cadê? Uma, duas, terceira aqui. E vou puxar meu fio, que tá aqui, nesse outro lado da pala. Vou puxar pra esse lado. Vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim a pala. E agora, a gente vai subir 3 correntinhas. 3 não, 2. Uma, duas. E agora, a gente vai trabalhar essa volta toda em ponto alto. Até naquele espaço de uma correntinha, a gente vai trabalhar ponto alto. Então, eu só vou mostrar aqui a vocês como é que a gente vai fazer, porque caso tenha iniciante, aí, pra não ficar com essa dúvida. Mas, ó, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, e aqui dentro vou fazer ponto alto também, que é naquele espaço de uma correntinha. E volto a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda essa volta. Quando chegar aqui nesse espaço das 8 correntinhas, vocês vão colocar um ponto alto para cada correntinha e vai percorrer fazendo ponto alto sobre ponto alto. Não tem espaço de uma correntinha, vocês vão trabalhar por toda essa volta. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Já cheguei aqui no final, como vocês podem ver. Eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. 1, 2. Fechei aqui com ponto baixíssimo. E deixa eu mostrar pra vocês com quantos centímetros de circunferência ficou essa parte aqui do vestido. A gente tô morrendo de vergonha dessa minha fita métrica, meu Deus do céu, tem que encontrar urgentemente. Ó, ficou com 21 centímetros. Cadê? Deixa eu passar pra cá. Aqui. Ficou com 21 centímetros e meio, né? Deixa eu ver aqui. É, quase 21 centímetros e meio. Então, no total, ele ficou com circunferência quase 43 centímetros, tá, meninas? Mas pode ficar com 43 fechado. O meu ficou com 42 e um quebradinho. Então, agora a gente vai trabalhar, subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai trabalhar agora o passa-fita. Deixa eu só explicar uma coisa aqui a vocês. Caso vocês não tenham a fita número 2, né? A de cetim, vocês podem estar trabalhando com a fita número 1. Então, se você for trabalhar com a fita número 1, nessa parte aqui da pala do vestido, você vai trabalhar ponto alto, separado por uma correntinha. Aqui, como eu vou trabalhar com a fita número 2, então eu vou trabalhar com ponto alto alongado, ou ponto alto triplo, não sei como é que vocês falam aí. Ó, fiz aqui minhas 5 correntinhas, vou dar 2 laçadas na agulha dessa forma assim, ó. Vou pular um ponto alto, venho no próximo e, ó, puxei 2, puxei mais 2 e puxei mais 2 aqui, ó. E assim fiquei com o meu ponto alto, eu chamo de ponto alto alongado, ou ponto alto triplo. Ó, faço uma correntinha de separação, 2 laçadinhas na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço, ó, puxo uma laçadinha, a segunda laçadinha, fiquei com essas 2 alcinhas, ó, puxo tudo de uma vez. Fazer mais uma vez para não ficar dúvida, ó. Uma correntinha de separação, 2 laçadinhas na agulha, vou pular um ponto alto, vim no próximo e, ó, puxei 2 alcinhas. Puxei mais 2, fiquei com essas 2 aqui, ó. Puxei tudo de uma vez. E aí, eu vou trabalhar dessa forma por toda essa volta. Lembrando que eu vou trabalhar aqui, ó, com passa-fita número 2. Se você for trabalhar com a fita número 1, você faz ponto alto normal, separado por uma correntinha. Eu vou aqui fazer o meu. Quando eu finalizar, eu volto aqui pra estar mostrando a vocês como a gente vai dar continuidade. Pronto, já cheguei aqui. Já fiz uma correntinha e vou fechar aqui, ó, na 4ª correntinha, contando de cima pra baixo. 1, 2, 3. Aliás, de baixo pra cima, gente. 1, 2, 3, na 4ª correntinha aqui, ó. E antes de estar dando continuidade, deixa eu só explicar uma coisa aqui pra vocês. Caso vocês estejam fazendo em outro tamanho, né? No caso,
de 6 a 9 meses ou de 1 ano. Agora, o que vai mudar só é o comprimento, tá certo? Porque aqui, nesse vestido que eu tô fazendo de 0 a 3 meses, eu tenho que ficar com 35 centímetros, tá? De comprimento. Se você tiver fazendo num tamanho de 6 a 9 meses, você vai ficar com 43 centímetros de comprimento. E se você tiver fazendo num tamanho 1 ano, vai ficar com 47 centímetros de comprimento depois dele pronto, tá bom? Então, agora você segue o mesmo passo a passo para vocês que estão fazendo em outros tamanhos. A única diferença mesmo só é o comprimento, né? E também a largura que vai ser diferente, a quantidade de pontos na pala. Mas isso aí já é como eu disse bem no início do vídeo. Aqui no meu canal tem já a pala do vestido Elisa, que é no tamanho 1 ano, que vocês podem fazer, que é o mesmo passo a passo desse que eu acabei de fazer. E o vestido vermelho com branco, que é no tamanho de 6 a 9 meses, também, que é o mesmo passo a passo, a pala, tá? Aí, quando vocês fizerem lá, vocês fazem até essa parte aqui que a gente acabou de finalizar. E volta para esse vídeo aqui pra gente dar continuidade na parte da saia do vestido, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntem aí no comentário. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai subir 3 correntinhas. Vai, ó, pular esse espaço aqui e vai trabalhar aqui dentro, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e faz 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu fiquei com o meu leque de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Faço 3 correntinhas. Venho aqui, ó, tá nesse espaço aqui, você vem nesse ponto alto daqui, ó, e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, ó, vai pular esse aqui e vem aqui dentro e vai trabalhar mais um leque, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação, volta no mesmo lugar e faz 2 pontos altos. 3 correntinhas, ó, tá vendo esse espaço? Aqui, ó, tá vendo, ó, tem esse daqui, a gente vai fazer o ponto baixo aqui em cima desse ponto alto aqui. Ponto baixo, no caso. Ó. 3 correntinhas novamente. Vai pular esse espaço e vem aqui dentro. E trabalha mais um leque, que é 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas e no mesmo lugar, 2 pontos altos. E dessa forma, a gente vai trabalhar por toda essa volta. Gente, desculpa aí o cachorro latindo. Aí, vamos trabalhar dessa forma por toda essa volta, até chegar aqui no finalzinho. Pronto, cheguei aqui no final, como vocês podem ver. Vou fazer 3 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui, bem no pezinho. E agora, a gente vai caminhar aqui, ó, por dentro dessas correntinhas que a gente fez. Vai trabalhar ponto baixíssimo. Deixa eu voltar aqui que soltou. Vai caminhar dentro dessas 3 correntinhas, fazendo ponto baixíssimo. E vem pra cá também nesses 2 pontos altos, até chegar aqui nesse espaço. Ó, cheguei nesse espaço, fiz um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Vou trabalhar aqui mais um ponto alto. 2 correntinhas. E novamente 2 pontos altos. Deixa eu só falar uma coisa para vocês que são iniciantes. A partir de agora, vocês prestem bastante atenção, porque vai ser carreira só de repetições, tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, dentro daquele espaço de 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas e volto para dentro do espaço do leque e faço outro leque, que são 2 pontos altos no mesmo lugar, separado por 2 correntinhas e faz mais 2 pontos altos. E fica dessa forma aqui, ó.
Vamos repetir novamente. 3 correntinhas, venho aqui dentro do espaço, aqui, ó, e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, venho aqui dentro do outro espaço, que é esse espaço das 3 correntinhas da carreira anterior, e faço outro ponto baixo. 3 correntinhas, venho aqui no leque, ó, dentro do leque, e faço 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas, e novamente no mesmo lugar, 2 pontos altos. E é dessa forma que a gente vai dar continuidade nessa carreira, repetindo tudo que a gente fez nesses 3 lequezinhos. Eu vou aqui concluir a minha volta aqui, e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final e vou fechar junto com vocês. Vou fazer 3 correntinhas, venho aqui, ó, naquele espaço, e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. E mais 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo, contando de baixo para cima 3 correntinhas. 1, 2, 3, e fecho com ponto baixíssimo aqui. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui dentro, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Se você quiser caminhar com mais outro ponto baixíssimo aqui para dentro, pode caminhar, mas eu gosto de fazer dessa forma, tá? Agora eu vou subir 3 correntinhas, que é pra na altura de um ponto alto. E vou vir trabalhar mais um ponto alto aqui dentro, ficando assim com 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, volto pro mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. E assim fiz o meu leque. Agora a gente vai trabalhar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vai vir direto aqui nesse espaço aqui, ó, de 3 correntinhas no meio. Tá vendo que tem essas 2 alcinhas aqui do lado, desse lado, e uma desse, tem esse de meio aqui, ó. Aqui em direto, e vai fazer um ponto baixo. Fazer 4 correntinhas novamente. Vai vir aqui direto no espaço aqui, ó, desse leque. E vai trabalhar outro leque, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, separado por 2 correntinhas. E novamente faço 2 pontos altos. Esse vestido é muito fácil, gente, de fazer. Vou repetir mais uma vez aqui com vocês, para vocês não ficar com dúvida. 4 correntinhas. Venho direto aqui nesse espaço do meio. Faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas do leque da carreira anterior. E vou trabalhar mais um leque, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos no mesmo lugar. E dessa forma vocês vão trabalhar por toda essa volta, repetindo esse mesmo passo a passo. Eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês. Voltei aqui no final para tá fechando com vocês. Fazer 4 correntinhas. Venho aqui no espaço, fecho com ponto baixo. 4 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir o que a gente fez nessa carreira aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês terem uma noção. A primeira carreira a gente fez um leque e 3 correntinhas e fechou com ponto baixo. Aí vocês podem perceber que essa daqui, ó, a gente fez o leque, né, na carreira anterior e fez 4 correntinhas e fechou com ponto baixíssimo aqui. Essa carreira aqui é equivalente a essa daqui. Então, agora a gente vai estar trabalhando essa segunda carreira aqui, ó, que vai ser nessa quarta volta. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, vamos lá. A única coisa que vai mudar agora é só a quantidade de correntinha. Mas os demais, as demais carreiras vão ser tudo igual, tá? Mesmo assim, eu vou fazer com vocês ainda umas 2 ou 3 carreiras, para vocês não ficar com dúvida. Vamos subir 3 correntinhas, vem no mesmo lugar, e trabalha mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no total. 2 correntinhas, volta no mesmo lugar e faz 2 pontos altos.
Agora eu vou trabalhar 3 correntinhas, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Agora, de vez de fazer 3 correntinhas de novo, a gente vai trabalhar 4. 1, 2, 3, 4. E vem pra cá. E faz um ponto baixo. 3 correntinhas novamente. Vem para esse espaço. E faz um leque de 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Assim, formei meu leque. Ó, tá vendo? Que a única diferença dessa carreira aqui, ó, deixa eu tirar aqui a agulha pra vocês perceberem. Que a única diferença dessa segunda carreira aqui é que a gente fez 3 correntinhas descendo, 3 correntinhas no meio e 3 correntinhas subindo aqui pra fazer outro leque. Já essa carreira aqui, a gente fez 3 correntinhas descendo e agora 4 correntinhas aqui no meio e 3 correntinhas na lateral, tá? E agora a gente vai repetir o que a gente fez aqui, vai fazer aqui novamente. Faço 3 correntinhas, venho aqui no espaço e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Novamente 3 correntinhas, venho aqui no espaço e trabalho meu leque, que são 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação. Eita, gente, agora que eu tô percebendo que eu tô indo mais lá pra cima. Aqui, ó. 2 correntinhas de separação, volto no mesmo lugar e trabalho 2 pontos altos. Tá vendo? E agora, 3 correntinhas novamente, 2 correntinhas, aliás, um ponto baixo agora, desculpa. 4 correntinhas, um ponto baixo e mais 3 correntinhas. E dessa forma, vocês vão repetir por toda essa volta. Cheguei aqui no final, vou estar fazendo 3 correntinhas. Venho aqui, faço um ponto baixo, 4 correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço outro ponto baixo e mais 3 correntinhas. E fecho aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Que foi onde a gente fez 4 correntinhas e fechou no meio com um ponto baixo e novamente 4 correntinhas, porque eu tô explicando direitinho pra vocês, pra que vocês não fiquem com dúvida, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, ficando assim com 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, volto pro mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Fiquei com meu leque aqui com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Faço 4 correntinhas. Venho aqui naquele espaço, ó, do meio e faço um ponto baixo. Novamente 4 correntinhas. Venho aqui, ó, direto para o leque aqui no meio. Vou fazer mais um leque, fazendo um ponto alto, outro ponto alto, 2 correntinhas de separação e novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. E olha como tá ficando. Tá vendo que é só carreiras de repetições. É só vocês prestar a direção bem direitinho. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, tá? Mas eu vou fazer só essa carreira e a outra, e as demais vocês vão fazer só. Ó, 4 correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Novamente 4 correntinhas. Venho aqui onde tem o leque e vou trabalhar outro leque, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntinhas de separação e novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora vocês vão repetir esse mesmo passo a passo que a gente fez nesse decorrer aqui, ó, até o finalzinho da carreira. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês para estar mostrando como vocês vão dar continuidade. Cheguei aqui no final, vou estar fechando com vocês, fazendo 4 correntinhas,
fechando aqui com ponto baixíssimo, 4 correntinhas novamente e fechando aqui, ó, na última correntinha, contando de baixo para cima. Fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, venho aqui dentro do espaço, faço 3 correntinhas para a altura de um ponto alto novamente, 2 correntinhas de separação, venho no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Essa vai ser a última carreira que eu vou estar confeccionando aqui junto com vocês. Como vocês podem perceber, ó, a gente fez o Vzinho. Agora, a gente vai trabalhar essa carreira anterior aqui, ó. Tá vendo? A gente fez essa. Agora, a gente vai trabalhar essa aqui, que é 3 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. 4 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. 3 correntinhas novamente. Venho aqui e trabalho o leque, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos novamente. E vai ficando assim. Novamente 3 correntinhas, um ponto baixo aqui dentro, 4 correntinhas, venho aqui e faço outro ponto baixo, mais 3 correntinhas. E aqui nesse espaço, a gente vai fazer um leque. E vai ser desse jeito, carreiras de repetições. A próxima carreira, vocês vão fazer o leque, né? 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos. Aí, vai fazer 4 correntinhas e vai fazer um ponto baixo aqui dentro. Aí, 4 correntinhas de novo e faz um leque. Aí, quando vocês finalizar outra carreira, aí vocês vão fazer essa que a gente vai fazendo e sempre intercalando, vocês podem ver, ó. Tá vendo, ó? Uma carreira é assim, que a gente fez, ó, o Vzinho. E a outra foi fazendo, ó, 3 correntinhas, 3 correntinhas, 3 correntinhas, só foi no início, essa daqui. Dessa carreira pra cá, ó, só foi só carreira de repetições, tá? Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo, que vocês vão entender perfeitamente do jeito que eu falei. Então, vocês vão fazer dessa forma até obter de 2 a 3 centímetros a menos, que a gente tem que ficar com esse vestido, depois de pronto, com 35 centímetros. Eu vou fazer ele até obter 32 a 33 centímetros, tá certo? Porque a gente ainda vai fazer o bico do vestido, para poder ele ficar com 35 centímetros no total. Vou finalizar aqui o meu. Quando eu finalizar, eu volto com vocês para estar medindo e falando a quantidade de carreiras em leques que a gente fez, para estar dando a altura certa e em centímetros também. Pronto, meninas, já voltei aqui, ó, e já concluí a quantidade de centímetros, né, do comprimento aqui que eu precisava. Então, eu fiquei aqui com 33 centímetros. Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Tá? Aqui, ó. Ó, 33 centímetros, tá vendo, meninas? E agora eu vou passar pra vocês a quantidade de carreiras que ficou aqui, ó, abaixo desse passa-fita. Eu fiquei com 19 carreiras de leque. Deixa eu contar aqui junto com vocês pra vocês verem melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá vendo? E agora a gente vai fazer o bico, tá certo? Então, vocês ficam com 2 centímetros a menos, pra poder tá fazendo o bico, tá na quantidade, aliás, no comprimento certo. Mesma coisa serve para outros tamanhos, tá certo? Vocês fazem 2 centímetros a menos. E só lembrando, eu fiquei com... Ai, gente, peraí, deixa eu me achar, gente, porque às vezes dá uma bugada na minha mente. Ó, como vocês podem ver, eu parei nessa parte que é tipo um V, ó, tá vendo? Aí vocês fazem e só para quando você estiver com esse Vzinho aqui, ó, que foi um leque e 4 correntinhas, botei um ponto baixo no meio, 4 correntinhas e um leque, tá certo? Deixa eu só aqui baixar aqui a câmera para poder a gente
tá fazendo nosso bico. Então, vamos lá, deixa eu fechar logo aqui, fazendo 4 correntinhas. Fecha aqui com ponto baixo no meio, umas 4 correntinhas e faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó. Pronto, faço uma correntinha, venho, aliás, uma correntinha não, faço 3 correntinhas, né? Porque agora a gente vai fazer o bico. E vou trabalhar aqui em cima desse ponto alto aqui, ó. Contando com essas 3 correntinhas, já conta como um ponto alto. Aí fica, ó, 2 pontos altos. E aqui nesse espaço de 2 correntinhas, a gente vai fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Ui, peraí, gente. 5. E agora a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base aqui, ó, que foi aquele 2 pontos altos que ficou para cada lado. E no total a gente ficou com 9 pontos altos, 2 de cada lado e 5 no meio, tá? Agora a gente vai fazer 3 correntinhas, vai vir aqui, ó, dentro, ó, como vocês podem ver aqui nesse espaço, vai fazer um ponto baixo. Agora, 3 correntinhas novamente, vem aqui dentro e faz outro ponto baixo. E novamente 3 correntinhas, vem aqui, ó, em cima do ponto alto. A gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto. E dentro do espaço, a gente vai trabalhar novamente mais 5 pontos altos. E vocês vão fazer dessa forma até o finalzinho da nossa carreira, sempre fazendo esse passo a passo. Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vai trabalhar 2 pontos altos em cima do leque, né, da carreira anterior. 5 pontos altos dentro desse espaço de 2 correntinhas e mais 2 pontos altos na outra parte do leque. Aí depois vocês vão pegar, fazer 3 correntinhas, colocar nesse espaço, mais 3 correntinhas, fechar no outro espaço e dar continuidade. Eu vou aqui terminar e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, já fiz aqui as minhas 3 correntinhas, coloquei aqui no espaço, mais 3 correntinhas, coloquei aqui no outro espaço, e agora fiz mais 3 correntinhas e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, vou subir 3 correntinhas, vou fazer mais uma, que é pra tá dando um espaço, tá certo? E agora, eu vou vir aqui nesse ponto de lado, nesse ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar uma correntinha e um ponto alto em cima de cada ponto alto que tem aqui dentro desse leque. No total, a gente vai ficar com 9 pontos altos, separado por uma correntinha. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E a gente vai fazer esse passo a passo até chegar aqui no finalzinho. Sempre fazendo uma correntinha e um ponto alto. Fiz aqui meus 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. E venho aqui no meio, ó, e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, venho aqui, ó, no ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha e vou repetir o que a gente fez aqui nesse leque, aqui, ó, fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação em cima de cada ponto alto. E a gente vai fazer esse passo a passo por toda essa volta. Lembrando que quando chegar aqui nesse espaço aqui, vocês vão fazer 3 correntinhas, vai fazer um ponto baixo. Novamente faz 3 correntinhas e começa a trabalhar ponto alto, subponto alto separado por uma correntinha. Pronto, já cheguei aqui no finalzinho. Vou estar fechando aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo pra cima.
E agora eu vou vir aqui, ó, dentro do espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, fazer 3 correntinhas, voltar pro mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Novamente, vem para dentro do próximo espaço de uma correntinha, faz um ponto baixo, 3 correntinhas, volta para o mesmo lugar e faz um ponto baixo. Novamente, vem para o próximo espaço de uma correntinha, faz um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. E ele vai ficando com esses picozinhos assim, ó. E a gente vai trabalhar dessa forma até chegar nesse espaço aqui, ó, de 3 correntinhas. Vocês vão trabalhando dessa forma, sempre fazendo um ponto baixo dentro do espaço de uma correntinha. Aí sobe 3 correntinhas e faz um ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Já cheguei aqui no finalzinho, já fiz aqui meus picozinhos dentro desse lequezinho que a gente fez. E agora a gente vai trabalhar aqui nesse espaço das 3 correntinhas. A gente vai introduzir aqui a agulha dentro do espaço, vai fazer um ponto baixo, outro ponto baixo. Vão ser 2 pontos baixos para cada lado. Vem pro próximo espaço sem nenhuma correntinha de separação e faz mais 2 pontos baixos. E ele vai ficar dessa forma assim, ó. Vem para dentro do espaço, faz um ponto baixo, sobe 3 correntinhas, volta para o mesmo lugar e faz um ponto baixo. Novamente, vem para o próximo espaço, trabalhar um ponto baixo, 3 correntinhas, volta para o mesmo lugar e trabalha um ponto baixo. E essa carreira vai ser todo de repetição do que a gente fez aqui. A gente vai fazer em cima desse leque. E nessa curvinha aqui, ó, vocês vão sempre trabalhar fazendo 2 pontos baixos de cada lado, sem separação de correntinha, tá? Não vai ter correntinha. Então, vou finalizar aqui o bico do meu vestido e vou voltar com vocês para tá fazendo o acabamento da pala. Pronto, meninas, como vocês podem ver aqui, eu já finalizei todo o meu bico. Ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aí eu já adiantei, já cortei o fio, arrematei. E agora eu vou estar mostrando pra vocês a quantidade de centímetro que ficou, né? O comprimento do vestido. Não reparem na minha fita métrica, eu ainda não achei ainda, ó. Ficou com 35 centímetros certinho, tá vendo? Da altura do ombro até aqui, ó. 35 centímetros certinho. Se caso vocês passar 1 ou 2 centímetros, não tem problema, tá, meninas? E agora, antes de estar fazendo um acabamento aqui da pala, que eu até adiantei, já fiz um lado aqui da manga, eu vou logo colocar a fita de cetim, aqui a número 2, pra passar nesse passa-fita, que é que eu fiz. Peguei a agulha de tapeceiro, dei um nozinho aqui, ó, e agora eu vou tá passando. Pra quem não sabe, eu sempre boto no olhômetro, tá? Assim, a quantidade de fitas. Mas aqui eu cortei 1,10 m, tá? Pra tá colocando esse vestido. Caso ficar grande, né? Eu vou e corto o fio. Aí vocês fazem da mesma forma, se vocês quiserem botar no olhômetro, ou se não, vocês cortam mesmo uma metragem que eu cortei. Então, eu sempre deixo um espaçozinho aqui, ó, entre 2 ou 3 bloquinhos. E vou fazendo dessa forma, ó. Botando um por trás, outro pela frente. E vou puxando. E vou ajeitando direitinho aqui, ó. E ele vai ficando dessa forma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vai ficando assim. Aí vocês botam de vocês também da mesma forma, tá? Tem gente que gosta de passar 2 em 2. Eu sempre gosto de fazer dessa forma, tá certo? Eu vou colocar aqui o meu e volto pra gente tá dando um acabamento na pala. Pronto, já finalizei aqui. Passei meu passa-fita em 1,10 m. Ficou perfeito essa quantidade aqui. Então, agora eu vou estar fazendo um acabamento da parte da pala junto com vocês. Vou fazer logo aqui a parte da manguinha, para depois a gente fazer o acabamento aqui das costas e essa parte aqui, né, do pescoço, para depois, por último, a gente tá fazendo um lacinho e finalizando o nosso vestido.
Já adiantei aqui esse lado, como vocês podem ver. E agora a gente vai fazer o outro lado. Aí, o que a gente faz nesse, a gente faz desse outro lado também. O que muda é a posição da onde a gente vai iniciar. Quando eu iniciei esse daqui, iniciei ele aqui, ó, debaixo do sovaquinho, indo pra frente, tá? E agora a gente vai iniciar também debaixo do sovaquinho aqui, só que subindo pelas costas, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o fio. Ó, vocês pegam o fio, introduz a agulha em qualquer lugar aqui debaixo do sovaco aqui. Não precisa fazer um lacinho inicial, mas se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo. Eu deixo assim um pedacinho bom pra tá depois arrematando, ó. Faço uma correntinha, venho no próximo e faço um ponto baixo. E vou aproveitando pra arrematar esse fio. E vou fazendo ponto baixo até chegar aqui na curvinha. Ó, cheguei aqui, ó. Você está vendo? É só vocês vão fazer o último ponto baixo aqui. E nesse espaço aqui, ó, de 2 pontos altos que a gente fez nessa parte da pala para fazer a divisão, vocês vão trabalhar aqui dentro 2 pontos altos, 2 pontos baixos, perdão. E ainda com o fio tô arrematando, tá? Vocês estão observando, né? Fiz 2 pontos baixos dentro do ponto alto. Vou fazer um ponto baixo aqui nessa parte já da pala. Deixa eu virar assim pra vocês observar melhor. E agora, eu vou fazer mais um ponto baixo. Aí, vocês lembram que a gente fez na última carreira da pala 6 pontos altos? Então, a gente vai fazer um ponto picô em cima do terceiro ponto alto. Ó, tem 1, 2, aqui é o terceiro. Aí, eu vou subir 3 correntinhas. Venho aqui, ó, pego essas 2 alcinhas, puxo e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, pro próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Venho no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. E no terceiro ponto alto, um ponto baixo. No espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Tá vendo, ó? Eu arrematei meu fio e não corre o risco de soltar. E agora, eu vou fazer 3 pontos baixos em cima de cada ponto alto. E agora, eu vou trabalhar meu ponto picô, ó. Tenho 6 pontos altos aqui na carreira anterior e trabalhei 3 pontos baixos em cima de 3 pontos altos. Aí, agora, faço 1, 2, 3. Introduzo a agulha dentro dessas 2 alcinhas aqui, ó. E faço meu ponto baixo. E agora, venho aqui, ó, e faço ponto baixo em cada ponto alto, até chegar lá naquele espaço de uma correntinha, ó. Espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. E dessa forma, vocês vão trabalhar por toda essa manguinha. Só lembrando, tá, meninas? Tem 6 pontos altos na carreira anterior. Vocês vão trabalhar 3 pontos baixos em cima de 3 pontos altos. Faz 3 correntinhas. Introduz a agulha nas 2 alcinhas e faz um ponto baixo. E volta a trabalhar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E num espaço aqui, ó, vocês fazem um ponto baixo. Aí, vocês vão fazer isso por toda essa manga. Aí, quando chegar aqui, vocês vão repetir o que a gente fez aqui, ó. Que vai fazer um ponto picô aqui, 2 pontos baixos nessa alcinha aqui, ó. E vai trabalhar ponto baixo sobre ponto alto aqui, ó. E vai finalizar com ponto baixíssimo naquela primeira correntinha que a gente subiu e cortar o fio, tá? Ó. E ele vai ficando dessa forma aqui, ó, tá vendo? O que a gente fez nesse lado aqui, vocês vão fazer por toda essa volta.
é fácil e rápido de fazer. Eu vou finalizar aqui e volto. Pronto, como vocês podem ver, já finalizei aqui o acabamento das manguinhas e ficou dessa forma. E agora a gente vai fazer o acabamento da parte das costas e do pescocinho. Vou virar o meu vestido dessa forma, vou pegar a linha aqui, não vou fazer uma correntinha aqui pra iniciar, vou vir direto aqui, ó, na terceira correntinha, tá? E vou pegar o fio, deixar um pedacinho e vou puxar aqui dentro, fazer um ponto, uma correntinha, né? E volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha assim no fio. E venho no mesmo lugar e faço outro ponto baixo, ficando assim com 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, venho aqui, deixa eu aproximar bem para vocês verem. Entre essas divisões é onde a gente vai trabalhar. Eu não gosto de trabalhar dentro desse ponto alto. Eu gosto de fazer um acabamento perfeito, então eu venho aqui, ó. Entre um ponto alto e outro, introduzo a agulha e faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí, ele vai ficando fechadinho. Venho aqui, ó, no outro ponto alto, entre um e outro, faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. E a gente vai trabalhando dessa forma até do outro lado, sempre fazendo, ó, 2 pontos baixos entre um ponto alto e outro, e aproveitando para arrematar o fio, ó. Eu sempre trabalho dentro aqui, ó, dessa alcinha que é entre um ponto alto e outro, fazendo sempre 2 pontos altos. Então, vou fazer, ó, vou percorrer esse V todinho até chegar aqui, ó, tá? Só na segunda volta que eu vou fazer a casinha do botão, tá? Aí vocês vão fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, entre um ponto alto até chegar do outro lado. Pronto, já cheguei aqui, ó, no finalzinho da nossa parte aqui da pala. Fiz 2 pontos baixos no mesmo lugar também aqui em cima. E eu vou aproveitar para arrematar esse fio, que foi onde a gente iniciou, para tá fazendo as correntinhas. Então, vou aqui, ó, deixa eu bem aproximar para vocês verem. Vou fazer uma correntinha, para dar essa curvadinha aqui, vou vir no mesmo lugar, onde eu fiz os 2 pontos, os 2 pontos baixos, e vou fazer novamente um ponto baixo, para ficar essa curvinha aqui. E agora, eu vou trabalhar nesse espaço. Aliás, em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto baixo. E no espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. E onde tem esses 2 pontos altos, vou trabalhar um ponto baixo para cada um deles. E onde tem o espaço de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. E vocês vão trabalhar dessa forma por toda essa parte da pala, trabalhando ponto baixo, onde tem ponto alto, e onde tem espaço de uma correntinha, vocês fazem também um ponto baixo. Vou finalizar aqui minha carreira e volto. Cheguei aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto aqui, ó, que aqui não tem 2. Cheguei aqui no primeiro, já fiz um ponto baixo. E aqui, onde a gente iniciou, eu já tinha feito 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, agora eu vou fazer uma correntinha, que é da curvinha, e vou vir aqui nessa primeira correntinha que a gente fez e fechar com ponto, cadê? Baixíssimo. Ele fica bem apertadinho, gente, mas dá pra fazer. Ó, agora eu vou virar o vestido novamente aqui e vou descer com pontos baixos até chegar aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque eu faço a casinha desse lado de cá, tá? E os botões eu faço, aliás, costura ele desse outro lado. Então, vou subir uma correntinha aqui, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Eita. E vou trabalhando ponto baixo para cada ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Como é esse pedacinho aqui, eu não vou pausar o vídeo. Vou descer aqui junto com vocês. E aproveitar e falar para vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, questão de não saber a quantidade, assim, em centímetros, né? No caso, quantidade não, né? O comprimento do vestido, que eu quero dizer. Se vocês não souberem, vocês podem me perguntar aqui no comentário, eu respondo. Um exemplo,
Ah, o vestido de 1 ano, eu tenho que fazer com quantos centímetros, comprimento? Vocês me perguntam que eu respondo vocês aqui. Porque tem muita gente que tem dúvida, né, sobre medidas. O ideal é que vocês peçam à mãe, porque tem criança que é uma mais magrinha, outra é mais gordinha, mas quando a mamãe não tem, eu sempre faço pela medida padrão que eu tenho, que eu peguei no Google. Então, cheguei aqui, ó, nesse Vzinho, tá vendo? E agora eu vou fazer ponto baixo subindo pra esse lado de cá. Pra esse lado que eu vou fazer a casinha. Esse vestido aqui eu vou botar 2 botões nele pra ele ficar bem fechadinho. Mas é opcional. Se você quiser e preferir, pode colocar só um, tá? Então, ó, vou colocar o primeiro botão na terceira carreira de baixo pra cima. Eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão identificar. Ó, tá vendo aqui o passa-fita, ó, tem 1, 2, 3. Cadê? Deixa eu ver se eu fiz certo aqui, ó. Aliás, na quarta, tá, gente? Ó, 1, 2, 3. Na quarta carreira eu paro, tá vendo, ó? Tem uma divisão entre um ponto alto e outro, parei. E agora eu vou fazer 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, ó, entre um ponto alto e outro, na carreira de cima, e faço um ponto baixo. Ó, aí, pra quem não sabe, eu pulei 2 pontos baixos e fiz um terceiro, pra ficar melhor pra vocês entenderem. E agora, vou subir fazendo ponto baixo até chegar lá em cima, aqui, ó, faltando 3 pontos baixos para tá fazendo o nosso fechamento da casinha do botão. Ó, cheguei aqui, ó, entre um ponto alto e outro, ficou 1, 2, 3, tá vendo? Então, agora eu faço 1, 2, 3, 4. Venho aqui, ó, em cima, tá? Na terceira casinha, faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. E agora, corto o meu fio pra depois tá arrematando. Aí, vocês arrematam da forma que vocês sabem fazer. Então, o vestido ficou assim. Olha o acabamento, como ficou perfeito, bem fechadinho na lateral. E ficou com as 2 casinhas do botões. Agora, eu vou fazer, né, os arremates do meu vestido. Vou botar os botões, que não tem necessidade de eu mostrar aqui a vocês com boca, que é muito fácil. E volto pra gente tá fazendo um lacinho e finalizando o nosso vestido. Pronto, o vestido já está pronto. Já coloquei aqui, ó, os botãozinhos. Ficou muito bonitinho, gente. Vocês podem colocar o botão que vocês preferirem. E ele ficou dessa forma, bem mimoso. Agora, a gente vai estar fazendo o lacinho pra estar aplicando aqui no meio. Então, deixa eu colocar aqui o vestido aqui do lado. E vocês vão precisar de 2 fitas de cetim número 9. Uma com 12 centímetros e a outra com 15. Eu já até adiantei essa daqui. Mas eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar, vão selar os 2 lados, tá? Com o isqueiro. E vai fazer a marcação aqui no meio, tá ok? E agora, vocês podem vir diretamente com a agulha. Eu faço com a agulha no olhômetro, mas como tem iniciante, né? Eu vou ensinar uma forma mais fácil. Onde tem a marcação, vocês vêm com a cola. E vai só fazer assim, um pouquinho de nada. E vai espalhar aqui, ó. Espalhou, você vem com a fita. E onde tem a marcaçãozinha no meio, vocês vão deixar meio centímetro pra cada lado, ó. Botou meio centímetro pra cá, e você vem, vira o outro lado. E também bota meio centímetro para o outro lado. É no olhômetro, gente, mas vocês vão aprender. Aí fica assim, dessa forma, vocês vão fazer com as 2 fitas. Uma num tamanho com 12 centímetros e a outra com 15.
Aí vocês ajeitam bem direitinho pra não ficar errado. Essa daqui, deixa eu descolar, porque essa aqui ficou mais alta do que a outra. Então, vamos lá. Ajeitar pra não ficar errado. Cadê? Agora foi. Aí, agora você vem com a fita, né, que você fez nas duas. E onde tem a marcaçãozinha da outra fita, você vai colocar em cima. E vocês podem ver que fica a mesma quantidade, né, de centímetro para cada lado. Aí, agora vocês vêm com a agulha de costura e a linha, né? Deixa eu pegar aqui. E vai vir naquela marcaçãozinha e vocês vão se guiar por ela. Vocês vão dar de 5 a 6 pontos, tá? Eu sempre faço isso. Ó, 1, 2, 3. Ui, peraí. 4, 5. Deixa eu puxar aqui. Tá vendo que ficou um espaçozinho? E agora eu dou o 6º pontinho. Agora eu puxo o lacinho bem devagarzinho e vou arrumando ele. Ele fica dessa forma aqui, ó. Dou umas voltinhas, não precisa apertar muito ele, tá? Dou umas voltinhas dele assim e olha como ele ficou. Coisa mais linda. Vou dar um pontinho aqui atrás. Porque quando a gente vir com a manta, ele já tá amarradinho. Dou um pontinho aqui, ó. E agora a gente ajeita o lacinho do jeito que a pessoa quer. E vem com um pedacinho de manta, tá? Manta de strass, pra colocar aqui no meio, tá? Deixa eu ver quantos bloquinhos de 2 eu cortei, tá? Pra vocês se basearem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu cortei aqui, ó, 8 bloquinhos aqui, ó, de 2, tá? Contando de 2 em 2. E agora, ó, vou centralizar ele aqui no meio. Onde tem aquele pontinho, ó. Vou introduzir a agulha aqui, ó, entre um bloquinho e outro. E vou puxar lá pra trás. Puxei, venho pro outro lado e faço a mesma coisa. Ó. E ele fica assim, você puxa. E vem e dá mais outro ponto dos dois lados. Dei um pontinho nesse e agora eu vou dar do outro lado. Aí agora você ajeita o lacinho de como você vai querer ficar. Dá uma puxadinha e agora vocês dão uns pontinhos entre a fita de cetim e a linha. Dou 2 pontinhos para não correr o risco de soltar. E agora vocês podem estar apregando aqui, ó. No meio do vestido, ou se preferir pode estar colando, vocês é quem sabe. Eu vou aqui fazer minha costura e volto para estar mostrando a vocês o vestido finalizado. E esse foi o resultado de como ficou o nosso vestido. Como vocês podem ver, eu apreguei o lacinho bem no meio aqui do vestido, ó. Vocês podem perceber que aqui tem 6 bloquinhos. Então, eu coloquei aqui, ó, no meio, entre 2 bloquinhos, tá vendo? E ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Não esqueça de comentar o que você achou desse lindo vestido. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.